Vamos compartilhar com vocês já a palavra de Deus. Livro de Deuteronômio, capítulo 6. Nós vamos ler até o versículo 7. Do versículo 1 ao versículo 7. Essa é a palavra desta noite de Deus para nós. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 1 ao versículo de número 7. Diz assim, queridos, a palavra de Deus. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, a fim de que os cumprisses na terra a que estás passando, para a possuíres, para que temas ao Senhor teu Deus, e guardes todos os teus estatutos e mandamentos, que eu te ordeno, tu, o teu filho, e o filho do teu filho, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Ouve, pois, ó Israel, e atenta em que os guardes, para que te vá bem, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te prometeu o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, ó Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças. E estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, e as ensinarás a teus filhos, e delas falarás sentado à tua casa, e andando pelo caminho, ao deitar-te e ao levantar-te. Quem pode dizer amém? Amém? Feche os seus olhos, por favor. Oremos a Deus. Espírito Santo, obrigado por essa noite. Obrigado pelos louvores que já foram entoados, porque eles não foram para nós, foram para Ti. Obrigado, Senhor, porque neste lugar encontra-se, ó Deus, uma parcela do Seu povo que te adora em espírito e em verdade, que veio aqui nesta noite com propósitos específicos diante do Senhor, sendo que o maior propósito, Senhor, é de te adorar em espírito e em verdade, porque esse propósito está acima de todo e qualquer propósito. Em nome de Jesus, que o Senhor tenha recebido o nosso louvor, recebido a nossa adoração, e agora, Senhor, continua conosco, fala através da Tua santa e sagrada Escritura, e que ao terminarmos mais essa etapa desse propósito, que é o 6º dia, saiamos daqui, ó Deus, convictos de que Tu és Deus, e não há outro além do Senhor. A igreja diz amém? Pode tomar o seu lugar, por favor, querido, em nome de Jesus. Eu quero falar hoje com vocês, igreja, sobre mentes esquecidas, o que vai gerar corações vulneráveis. Mentes esquecidas gera corações vulneráveis. Mentes esquecidas gera corações vulneráveis. Qual é o tema da mensagem, gente? Isso, gera corações vulneráveis. Novamente, por favor, 1, 2, 3. Ok. Nós vamos ver na Bíblia Sagrada, irmãos, no livro de Deuteronômio. Boa noite a você que está nos assistindo aí na sua casa. Deus te abençoe em nome de Jesus. Nós vamos ver no livro de Deuteronômio, irmãos, no capítulo 6, versículos 6 e 7 especificamente, o Senhor dando uma ordem, Ele dizendo assim: guarde sempre no coração as leis que o Senhor está dando hoje
E ele diz: não deixe de ensiná-las aos seus filhos. Ele diz mais, ele diz assim: repitam essas leis em casa, fora de casa, quando se deitarem e quando se levantarem. Isso significa dizer que ele estava dizendo assim: em todo tempo vocês devem ensinar essas leis, esses mandamentos às suas gerações, porque são esses mandamentos que vão formar na mente de vocês um caráter vitorioso, uma mente vencedora. É esse mandamento que vai formar em vocês uma mente vitoriosa. Então, o que o Senhor estava dizendo aqui para Israel é isso. Ele estava dizendo assim: a partir do momento que você guardar a palavra do Senhor na sua mente, a partir do momento que você guardar no seu coração, no seu entendimento, as leis do Senhor, essas leis, elas vão formarem em vocês pensamentos vitoriosos. E uma pessoa que tem pensamentos, uma mente vitoriosa, ela fatalmente terá uma vida vitoriosa. Então, quem tem uma mente vitoriosa, fatalmente essa pessoa terá resultados vitoriosos. Amém ou não? Preste atenção nisso. Você é aquilo que você pensa. Você é aquilo que você projeta na sua mente. As nossas vitórias e as nossas derrotas, elas iniciam-se na nossa mente. Exemplo, Jó. Jó disse o seguinte, gente: o mal que eu temia me sobreveio, e o que eu mais receava me aconteceu. Então, entenda essa expressão de Jó da seguinte maneira: embora Jó fosse aquele homem tão exemplar como a Bíblia nos mostra, quando ele perde os filhos, quando ele perde os bens, quando ele perde o gado, quando ele perde tudo, e ele não murmura contra Deus, a gente vê uma atitude magnífica, uma atitude exemplar. Amém ou não, gente? A Bíblia diz que ele não murmura contra Deus, ele não reclama de Deus, ele não põe culpa em ninguém. Muito pelo contrário, ele rasga a sua veste como sinal da sua revolta, ele raspa a sua cabeça, mas ele se prostra e adora o nome do Senhor. Ele adora a Deus, ele não murmura, ele não reclama. Porém, mais à frente, você vai perceber que o Jó, ele faz essa declaração. Ele vai dizer assim: o mal que eu temia me sobreveio, e o que eu mais tinha medo, ou seja, o que eu mais tinha receio, me aconteceu. Ou seja, o produto da mente de Jó foi o que veio sobre ele. Os medos, os temores. Vocês estão entendendo? Diga amém. É por isso que Paulo, ele orienta, ele diz assim: pensem em coisas boas, pensem em tudo que é são, tudo que é lícito, tudo que é glorioso, tudo que vem de Deus, tudo que é justo, tudo que é bom, nisso vocês devem pensar. Por quê? Porque quando você enche a sua mente de coisas boas, elas te sucedem, elas vêm sobre a sua vida. Assim como quando você enche a sua mente de temores, quando você enche a sua mente de malignidade, de maldade, isso também te sucede. Por isso é que certa vez, na Bíblia Sagrada, o Paulo, ele faz também uma declaração, e a declaração foi essa, ele diz assim: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, este está sempre diante de mim. O campo de batalha chamado mente é algo que nós temos que ter muito cuidado. Por isso que quando você olha na Bíblia, de todos esses versículos que nós lemos, Deuteronômio 6, do versículo 1 ao versículo 7, o que nos chama a atenção, o texto central é esse:
quando o Senhor fala sobre guardar. E aí, se você voltar novamente no texto, você vai perceber a seguinte expressão. Olha só. Versículo de número 7. Perdão, não é o 7. Versículo 2. Vamos ler o primeiro para causar o entendimento pleno e completo, porque eles se completam o versículo, ele não é um versículo isolado. Por isso que ele termina o primeiro com ponto e vírgula. Ele não é um versículo completo, ele se completa no 2. Então, vamos ler o primeiro para dar entendimento. Ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos, os preceitos que o Senhor teu Deus mandou ensinar-te, vírgula, a fim de que cumprisses na terra. Cumprisse aonde, gente? Então perceba, gente, que aqui ele não está falando de céu. Ele está falando de terra, ele está falando de vida humana, ele está falando de matéria. A fim de que cumprisse na terra. Aqui estás passando para possuíres. Ele está falando assim, a fim de que você entenda nessa terra que você está vivendo. Ele estava falando para Israel, amém ou não? Então ele está dizendo assim, a fim de que você entenda nessa terra que você está passando, porque se você entender, você vai possuir essa terra. E o que ele fala? Ele fala o seguinte, versículo 2: para que temas ao Senhor teu Deus e guardes todos os seus estatutos. Guardar quantos estatutos? Você está entendendo como é que funcionam as coisas? Por isso que tem gente, pessoal, que tem que ter cuidado na vida, porque tem gente que é muito seletivo na Bíblia, gosta de selecionar aquilo que lhe apraz, gosta de selecionar aquilo que gosta, aquilo que faz bem, e a Bíblia ela foi feita para ser vivida, para ser vivenciada como um todo. A Bíblia ela se completa, do Gênesis ao Apocalipse, sem exceção. Não existe nada nela que não me sirva, não existe nada nela que não faça bem para a minha alma, não existe nada nela que eu possa deixar de lado e dizer, isso não serve para mim. Por isso o texto está dizendo, guardes todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e o teu filho. Isso aqui eu quero chamar a sua atenção. Diz assim, tu e o teu filho. Então aqui nós já encontramos quantas gerações? 2. Diga comigo, 2 gerações. Quem tem filhos aqui? Então essa palavra ela serve para você e para os seus filhos. 2 gerações. Mas não para por aqui, é isso que eu quero que você entenda. Não para por aqui. Ele diz assim, tu e o teu filho. Aí ele agora vai falar da próxima geração. E o filho do teu filho. Então diga comigo assim, 3 gerações. O Senhor está falando para Israel que se eles guardassem os ensinamentos e a palavra de Deus, o Senhor os abençoaria da primeira à terceira geração. Gente, se o mal, ele tem uma capacidade de visitar, se o mal, ele tem uma capacidade de alcançar, ele tem uma capacidade de tocar. Se o teu tio, ele bebia, e hoje o teu filho bebe, e todo mundo diz assim, ele é igual ao tio dele. Se o teu vô, ele fumava igual a chaminé, e hoje você olha lá o teu sobrinho, e ele fuma também, e você fala, ele é igual o vô dele. Gente, se o mal, ele tem uma capacidade de alcançar as gerações, eu quero que você entenda que a bênção e os mandamentos de Deus, eles também têm poder para alcançar a sua geração. A gente tem que entender isso. Então, ele diz, todos os dias da tua vida, e para que se prolonguem os teus dias. Agora, qual é o problema aqui, gente? O problema aqui é que, infelizmente, a nossa realidade, nós encontramos corações e mentes vulneráveis, mentes esquecidas,
Mentes que se esquecem facilmente de Deus e dos seus mandamentos. E é por isso que a vulnerabilidade, ela permite a ação do inimigo da nossa alma. Deixa eu te mostrar uma história que eu encontrei hoje estudando essa palavra. A história é a seguinte: um casal, ele tem 3 filhos. E esse casal, ele percebeu que com o decorrer dos dias, os filhos começaram a ter um comportamento estranho dentro de casa. Qual era o comportamento estranho dentro de casa? Os filhos começaram a questionar os pais. E o questionamento era o seguinte, para o pai e para a mãe: pai, vocês não brigam? Pai, vocês não discutem? Mãe, vocês não se desentendem? Isso começou a gerar uma preocupação no pai e na mãe. E eles começaram a pesquisar o porquê daquele questionamento dos filhos. E eles descobriram que os filhos, os 3 filhos que eles tinham, estavam sendo influenciados de maneira negativa pelos amigos do colégio. Por quê? Porque nas amizades do colégio, eles estavam se relacionando com filhos que, na verdade, nas suas casas, os seus pais, eles não tinham uma convivência harmoniosa. Na casa dos pais, dos amigos, não existia paz, não existia uma convivência harmoniosa. Era muita briga, era muita discussão. Isso gerava nos filhos um descontentamento. Isso gerava nos filhos depressivos, filhos frustrados, filhos fadados ao insucesso. E os filhos desse casal bem-sucedido começaram a ser influenciados por esses filhos que estavam vivendo de maneira negativa. O que aconteceu? Eles chegavam em casa e começavam a questionar os pais. Porque na cabeça deles, eles começaram a achar que filhos bons eram aqueles filhos que tinham aquele tipo de problema que os amigos tinham. Eles começaram a achar que a casa deles era problemática, porque não tinha o comportamento que tinha na casa dos amigos. Sequência da história: os pais, preocupados em não perder os filhos, o que eles fizeram? Combinaram, o casal combinou: vamos começar a forjar uma briguinha aqui entre nós, vamos começar a forjar uma discussão, um descontentamento aqui entre nós. E eles fizeram isso, começaram a forjar descontentamentos, ao ponto de eles fingindo para os filhos, com medo de perder os filhos, porque os filhos passaram a admirar o erro, passaram a admirar o comportamento errôneo, passaram a achar bonito, a se esmerar no erro. Eles agora chegaram ao ponto de um dia, jantando na mesa, forjar uma discussão, cuja qual precisou o filho mais velho se levantar e entrar na frente do pai e da mãe, e a filha mais nova começou a chorar, desesperada, porque na cabeça deles, eles acreditavam que aquilo tudo era uma grande verdade. E os pais, quando saíam da frente dos filhos, então eles conversavam e perguntavam um ao outro: será que eles estão acreditando nisso de verdade? Será que eles estão pensando que isso é verdade? E o pior, irmãos, que os filhos estavam acreditando que aquilo era uma grande verdade. Ao ponto de, um dia, eles precisarem reverter o quadro e eles não conseguirem mais. Por quê? Porque, na verdade, os seus filhos passaram a acreditar que o errado é certo, que a mentira tem mais valor do que a verdade, que aquele que engana, ele tem mais importância do que aquele que é sincero, que aquele que vive num ambiente de paz, ele deixa de participar de experiências que aquele que vive num ambiente conturbado, num ambiente maluco, ele vivencia diariamente. E essa história, ela sugere que a realidade, na verdade, é muito diferente daquilo que nós cremos e acreditamos como verdade. E nós poderíamos dizer que a nossa realidade, que nós estamos vivendo hoje, gente, nos nossos dias,
aonde os valores estão totalmente distorcidos, e para nós adequarmos à sociedade que nos cerca e aceitarmos esses valores, nós precisamos ter uma mente muito mais alicerçada em Deus. Nós precisamos ter uma mente muito mais fortalecida em Deus, uma mente menos esquecida, um coração nada vulnerável, para encontrarmos respostas satisfatórias, para nós encontrarmos respostas para essas questões. Então, eu fui buscar na Bíblia, e essa história que eu acabei de contar para vocês, na verdade, é uma história de Veríssimo. Ele que escreveu essa história, e segundo o seu livro, embasado em fatos reais, aonde filhos passaram a se espelhar em comportamentos errôneos. Agora nós vamos ver por quê. Deixa-me te explicar uma coisa. A terceira geração, eu disse para vocês que Deus visita a primeira, a segunda e a terceira geração. Amém? A terceira geração, depois de Josué, entenda isso, Deus estava falando para Israel. A terceira geração depois de Josué, quando o povo de Israel estava peregrinando no deserto, eles agora receberam de Moisés a orientação da parte de Deus, e a orientação era essa: guardar os estatutos e os mandamentos, do que eles deveriam fazer com as leis, e as verdades que eles deveriam guardar no coração, para que elas não passassem da sua vida. Josué, como líder, ele também foi orientado pelo Senhor que ele vivesse diante do Senhor, e ele deveria ser um exemplo para todas as famílias. Por isso que o versículo de número 8, você vai encontrar posteriormente o Senhor falando: não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite. Muito bem, se essas orientações, gente, fossem assimiladas e vivenciadas, seria com certeza a segurança e a garantia da prosperidade do povo, a prosperidade da igreja, a prosperidade do ser humano, a prosperidade do Brasil, a prosperidade de Ribeirão Pires, a prosperidade do Moisés, a prosperidade do Pedro, do Paulo, a prosperidade de vocês que estão ouvindo aqui, você que está ouvindo ou vai ouvir outro dia. A tua prosperidade, ela está completamente atrelada em você guardar os mandamentos e as leis do Senhor. Não existe jeitinhos, não existe negociatas, não existe amarrações, não existe com Deus, não existe isso. E o Senhor estava falando exatamente isso para Josué, e Josué está agora diante desse povo. Agora, quando nós vamos para o livro de Juízes, nós vamos encontrar um relato que nos apresenta um detalhe que, na verdade, gente, ele mudou o curso da história de toda uma geração. Justamente qual geração? A terceira geração. Após a geração de Josué, diz a Bíblia que o povo de Israel, agora mais especificamente no capítulo 2 do livro de Juízes, versículo 7 ao 12, você vai encontrar a Bíblia dizendo que o povo de Israel, ele serviu ao Deus eterno enquanto Josué viveu. Depois que ele morreu, eles ainda continuaram a servir ao eterno enquanto viveram os líderes que tinham visto tudo o que Deus havia feito por Israel. Então vamos fazer um ponto aqui. Eu estou dizendo o seguinte: por exemplo, eu sou a terceira geração. Eu lembro do meu vô, chamava-se pastor Moisés, o meu vô. Ele ensinou ao meu pai e aos meus tios como servir a Deus e ser bem-sucedido na vida através da bênção de Deus que viria através do cumprimento das leis e através do cumprimento dos mandamentos da palavra de Deus. Muito bem, meu avô foi a primeira geração. A segunda geração foi o meu pai. O meu pai ensinou para nós, os filhos,
como servir e amar a Deus de todo o seu coração. Eu tive um pai que na sua morte, no seu falecimento, nos dias que foram precursores à sua morte, à sua passagem para a glória, ele chegou ao extremo de dizer para nós filhos o seguinte, ele disse assim: eu não vou deixar ouro, eu não vou deixar prata para vocês, mas uma coisa vocês podem ter certeza, eu vou deixar para vocês um caráter infalível para que vocês sejam homens de Deus e homens de verdade. Então, essa segunda geração passou para nós, filhos. Hoje, eu estou passando para os meus filhos aquilo que eu recebi. E o que o texto está dizendo aqui é que o povo de Israel serviu ao Deus eterno enquanto Josué viveu, enquanto Josué ensinou, enquanto Josué falou, enquanto Josué alertou, enquanto ele lembrou esse povo da palavra, eles serviram ao Senhor. Depois que Josué morreu, os líderes que Josué formou também deram atenção às leis e os mandamentos de Deus. Mas depois que esses líderes morreram, diz a Bíblia, todas as pessoas daquela geração também morreram, e os seus filhos se esqueceram de Deus e das coisas que ele havia feito pelo povo de Israel. Então o povo de Israel pecou contra o Deus eterno, adorando aos deuses dos cananeus. Eles deixaram de adorar a Deus, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito, e começaram a seguir outros deuses, os deuses dos povos que viviam ao seu redor. Eles adoraram esses deuses e assim fizeram com que o Eterno ficasse irado contra eles. Esse relato, gente, que está registrado na Bíblia, que eu acabei de mostrar para os irmãos, ele é uma realidade nos nossos dias, ele se repete hoje em muitos lares, deixando muitos pais com muitas perguntas, porém, em contrapartida, sem nenhuma resposta. Por quê? Porque infelizmente a nossa mente esquecida, ela tem dado lugar a um coração que tem se entregado à vulnerabilidade. E por causa da vulnerabilidade, Deus, ele tem se sentido impedido de habitar e de trabalhar em nosso favor. Por quê? Porque a mente humana, ela é assim. Hoje ela crê, amanhã ela não crê mais. Hoje ela adora a Deus, mas quando sai pela porta, ela vai e comete pecados. Aqui dentro são mãos santas que se levantam, adoram e glorificam a Deus. Mas lá fora são mãos que muitas vezes acusam, apontam o dedo, abraçam falsamente e fazem todo tipo de coisa que desagrada a Deus e a sua palavra, as suas leis e os seus mandamentos. E é isso que a palavra de Deus está dizendo aqui, uma geração esquecida, uma mente esquecida, pessoas que muitas vezes dentro da casa de Deus são uma bênção, mas fora dela se comportam pior do que o ímpio e querem bênção, querem ser abençoadas por Deus, querem questionar a Deus do porquê que os seus resultados não vêm, porquê que Deus não abre a porta, porquê que Deus não abençoa, porquê que Deus não multiplica, porquê que Deus não abre as janelas dos céus. E eu respondo para vocês nessa noite com toda a autoridade que me é dada pelo Espírito Santo de Deus. Deus, ele tem comprometimento com a sua palavra. Deus é um ser alienado à sua palavra, e se você não estiver em acordo com a sua palavra, não espere desfrutar de nada que está contido na sua palavra. Uma geração aqui, segundo a colocação da Bíblia Sagrada, que se esqueceu de Deus. O que aconteceu com a terceira geração depois de Josué? O que acontece nos dias de hoje em muitos lares. O que aconteceu com a geração de Josué? Ela foi influenciada pelos deuses pagãos. O que aconteceu com a geração de Josué? Ela foi influenciada pelos deuses das cidades vizinhas. O que aconteceu com a geração de Josué? Ela foi influenciada por deuses
que na verdade eram contrapositores ao único e verdadeiro Deus. Agora olhe para mim e fale comigo se isso não é uma realidade hoje em dia. Se você não tem visto muitos filhos sendo influenciados por deuses pagãos, pela música profana, pelo comportamento profano. Quantas vezes você tem visto pessoas que foram criadas e conheceram as leis de Deus, conheceram a palavra de Deus, mas se esqueceram dos mandamentos de Deus? Quanta gente que falou tanto da palavra, falou tanto de Deus, salvou pessoas, ensinou pessoas, mas não salvou a si próprio, não salvou a si mesmo. Por quê? Porque se esqueceu das leis e dos mandamentos de Deus. Foram influenciados por influências satânicas, malignas, diabólicas. E você me pergunta, pastor, o que aconteceu com a geração depois de Josué? Aconteceu isso que está acontecendo nos dias de hoje, gente. Se fosse naquele tempo, nós poderíamos dizer: a geração de Josué foi influenciada pela televisão, a geração de Josué foi influenciada pela internet, a geração de Josué foi influenciado pela novela, a geração de Josué foi influenciado por amizades erradas, a geração de Josué foi influenciada por amigos que na verdade não são amigos, por companhias que na verdade só querem te afastar de Deus e quebrar a sua aliança, o seu pacto com Deus, querem destruir a sua vida, não querem ver você aliançado com Deus, não querem ver você perto de Deus. São pessoas que não amam as leis e os mandamentos de Deus, porque para eles as leis e os mandamentos de Deus são muito pesarosos. E eu quero dizer uma coisa para vocês nessa noite: não há bênção fora da obediência aos mandamentos de Deus. Pode fazer mandinga, pode terminar o ano, pode pular 7 ondas, pode botar roupa amarela, roupa branca, pode fazer o que quiser, meu irmão. Não há bênção. Só a bênção quando a igreja ela entende que a palavra de Deus ela existe para ser cumprida, para ser obedecida. E quando há obediência, ali há a bênção do Senhor, ali há liberações de Deus, ali há ordenações de Deus, ali habita a misericórdia de Deus, ali habita o progresso, ali habita a prosperidade, ali habita o milagre, ali habita a bênção do Senhor. E você pode chorar quanto tempo for, pode chorar uma noite toda, você pode estar chorando o ano inteiro, mas se você tem obedecido a Deus, eu quero garantir para você, pelo poder do nome de Jesus, que até a terça-feira que vem, no encerramento desse propósito, a bênção do Senhor vai te alcançar. Eu não quero ser marcado pela geração que se esqueceu de Deus. Eu não quero ser marcado como a geração que se esqueceu dos mandamentos de Deus. Há até uma ideologia e uma teoria por aí que só prega o Novo Testamento, que diz que agora nós vivemos a época da graça, porque agora tudo é graça. O pecado é graça e é engraçado, o erro é graça e é engraçado, desobedecer é graça e é engraçado. É muito bom a gente falar, mas melhor ainda é nós cumprirmos a palavra. Então, eu não quero ser a geração que se esqueceu de Deus. E nós poderíamos argumentar nessa noite que a influência da cultura foi preponderante para a geração de Josué. E nessa questão, irmãos, diz a Bíblia que eles estavam cercados por nações pagãs. As suas canções eram canções embriagadoras, não eram entoadas para adoração a Deus, mas eram entoadas nas rodas de amigos. E por fim, os deuses pagãos, eles começaram a influenciar os filhos de Israel de tal maneira que os filhos de Israel, eles passaram a achar até mais interessante e mais bonito os deuses pagãos. Os moabitas passaram a ser admirados, passaram a ser idolatrados.
Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Meu irmão, por favor, é muito simples o que eu estou dizendo para você nessa noite. É muito fácil de se compreender. Hoje em dia, irmão, o que tem de gente abraçando o erro, o que tem de gente abraçando ao errado, abraçando, irmão, o pecado, abraçando a atitude errada, abraçando, irmão, a idolatria, abraçando, irmão, o erro. Está vendo, está claro, está nítido, está patente diante dos olhos, mas tem gente que está abraçando, tem gente que está se curvando, tem gente que está fechando corrente, fechando mão. Nós vamos junto, vamos para o inferno, vamos junto, porque eu não percebo mais, eu não consigo ver mais, a canoa está afundando, o barco está afundando, tudo está indo por água abaixo, mas a pessoa não consegue perceber, porque está influenciada pelos deuses pagãos, está influenciada pelos cananeus. Quantos pais que chegam hoje para os seus filhos e dizem: filho, não faça isso está errado. O filho se levanta, olha para o pai e diz assim: você é quadrado, você está por fora. A nossa geração hoje é outra geração, nós somos a geração do, sacou? Não, nós vai, nós volta e nós pode tudo, pô. Nós é nós. Aí vai lá atribulado, repete de ano, chora o pai, chora a mãe. Aí vai lá, quebra a cara. Aí não consegue passar no curso. Aí começa a dar trabalho a 3x4. Entendeu? E o pai e a mãe, às vezes estão lá, tentando implantar na mente, tentando implantar, olha, é a lei de Deus, nós somos a geração que não se esquece do Senhor, filho, olha lá, não, mas mentes esquecidas. Jesus está falando hoje aqui, que quer te abençoar, que quer te honrar. A pessoa sai daqui com isso plantado no coração, mas quando sai ali fora, qualquer influência, qualquer palavra maligna, maldita, qualquer informação, rouba o coração, rouba a mente. Por quê? Porque mentes esquecidas geram corações vulneráveis. Eu gosto daquela canção que diz assim: eu quero ser como um jardim fechado, regado e cuidado pelo teu Espírito. Um jardim fechado. Gente, um jardim fechado é como o Éden original de Deus. Por que é que Adão errou? Por que é que Adão pecou? Porque ele abriu o seu jardim, ele abriu o seu coração. Por que é que Eva errou? Porque abriu o seu jardim, abriu o seu coração. Uma geração que se esqueceu de Deus. Nós poderíamos também dizer que houve uma mudança drástica no estilo de vida daquelas gerações? Sim. Josué e a sua geração, o que eles experimentaram, segundo a Bíblia? Experimentaram escravidão. Mas você veja como é que é o ser humano. No meio da escravidão eles conseguiram obedecer a Deus. No meio da escravidão, da dificuldade do deserto, eles conseguiram servir a Deus. Agora já o povo livre que agora está dentro da terra que mana leite e mel, pronto para desfrutar de todas as oportunidades, não consegue. Pastor, é muito difícil, né? O mundo tem muitas coisas que nos atraem, né, pastor? Puxa vida, a igreja, ela precisava criar mais mecanismo. Não, irmão, não é a igreja que precisa criar mecanismo, não, é a gente que precisa se converter. Tem igreja para tudo aí que inventa lorota. Tem gente pendurando aí nas treliças da igreja a fim de alguma maneira chamar a atenção e alcançar pessoas, mas nada que se faça é o suficiente para tornar a mente humana uma mente fortalecida e convertida em Deus, uma mente que tem certeza que o sacrifício de Jesus foi para gerar liberações sobre a nossa vida. Afinal de contas, Isaías profetizou e foi ele quem disse que pelas pisaduras do Senhor nós somos sarados, nós temos esse direito, nós somos pessoas íntegras em Deus, nós somos pessoas libertas em Deus, nós somos pessoas abençoadas em Deus. Mas aí o que acontece com o ser humano? Ele esquece. Mentes esquecidas
se apoia muito mais no inimigo. E diz a Bíblia que depois da geração de Josué, vem a geração de Canaã. E essa outra geração que ouviu falar de Deus, dos seus atos poderosos, diz a Bíblia, que entrou em Canaã, que tiveram algo tremendo para se apoiar, porém deu ouvido à sua cultura e às mudanças de estilo de vida do povo. Se esqueceram do Senhor, se esqueceram de Deus. Igreja, eu quero dizer uma coisa para vocês no nome de Jesus. Enquanto o ser humano, ele insistir em ser uma mente dirigida por si mesmo e fazer aquilo que lhe apraz, aquilo que cada um quer, não espere bênção de Deus. Não espere bênção de Deus. Não espere viver em Canaã. Não espere morar em Canaã. Não espere milagre de Deus. Porque uma pessoa que se esquece de Deus não pode desfrutar dos seus milagres. Uma pessoa que se esquece de Deus não pode desfrutar da sua bênção. Uma pessoa que se esquece que Ele é Deus não pode desfrutar da sua glória. E quantas vezes a gente, irmãos, em atitudes, em pensamentos, em palavras, a gente acaba se esquecendo. Pastor, por que essa loucura que Deus colocou na sua cabeça e na sua mente de fazer esse papel, da gente colocar no sapato, embaixo da palmilha, pisar em cima em nome de Jesus? É para que de alguma forma, irmão, você seja lembrado diariamente que o seu Deus é o Deus de Israel. Cada vez que você olhar nesse papel, cada vez que você olhar para esse sapato, você tiver que trocar esse papel, ainda que o diabo esteja tentando roubar a sua mente, ainda que os problemas tenham tentado roubar o seu entendimento, ainda que o inimigo esteja tentando trazer vulnerabilidade ao seu coração, o Senhor, Ele te faz lembrar quando você pega naquele papel. Rapaz, eu estou num propósito com Deus. Eu tenho Jesus na minha vida. Jesus é comigo. Senhor, o inimigo já estava querendo roubar a minha vitória, a minha fé, a minha esperança, o meu coração. Por quê, pastor? Porque eu não quero ser essa geração, gente. A geração que se esqueceu do Senhor. A geração do século 21, que infelizmente hoje tem se esquecido de Deus. Gente, o que mais a gente vê hoje em dia são pessoas trocando Deus pelos seus projetos, trocando Deus pela sua vida pessoal, trocando Deus pelos seus sonhos pessoais, e se esqueceram que Deus é o grande realizador de sonho. Quem prometeu levar Israel à terra prometida foi Deus. Demorou, mas eles chegaram lá. E por que demorou? Demorou por causa do próprio povo, demorou por causa do próprio ser humano, demorou por quê? Por causa das próprias dúvidas, demorou por causa do ser humano. Então, as orientações que Deus nos dá essas terças-feiras são para quê? São para fortalecer o seu entendimento. Você precisa ter certeza e convicção, aconteça o que acontecer, Deus é comigo, a minha mente está fortalecida em Deus, Ele é o meu Senhor, eu sei em quem eu tenho crido, eu creio que Ele é poderoso para fazer abundantemente além daquilo que eu peço ou penso. Eu sei que Ele está comigo, Ele é o meu Deus, Ele é o meu Salvador, eu fui lavado no sangue dEle, Ele morreu na cruz do Calvário por mim, Ele pagou o preço para que eu não precisasse pagar. Eu sei que o meu Redentor vive, e mais cedo ou mais tarde Ele vai fazer com que o meu sonho ele venha à tona e ele se torne realidade. Eu não tenho um coração vulnerável. Olha, eu fiz uma anotação aqui, eu quero passar para você essa anotação. Eu fiz uma pesquisa e eu encontrei um doutor chamado Urié. Esse doutor, ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos, e na verdade fez em 3 países, e um dos países foi os Estados Unidos. E o objetivo dessa pesquisa, sabe qual era, irmãos? O objetivo dessa pesquisa era descobrir quanto tempo por dia um pai
passava brincando ou relacionando-se com o seu filho pequeno. Indagaram alguns pais, um grupo de pais, e sabe o que eles ouviram? Eles ouviram que esse grupo de pais, eles passavam cerca de 20 minutos brincando com os seus filhos que tinham, em média, 1 ano de vida. Esse doutor, ele não se contentou com essa resposta, ele foi aprofundar essa pesquisa. E aí, meu irmão, o que ele fez? Ele resolveu instalar um microfone nas roupinhas dos bebês, de alguns bebês, para ter uma pesquisa mais exata de quanto tempo de verdade os pais gastavam com seus filhos. E para nossa surpresa, sabe o que ele descobriu? Primeiro, pais americanos, sabe quanto tempo eles gastavam com seus filhos? 37 segundos. Pais ingleses, sabe quanto tempo eles gastavam com seus filhos? 40 segundos dia. Pais brasileiros, sabe quanto tempo? 5 minutos dia. Irmão, eu estou falando da atenção. Eu não estou falando chegar, pegar no colo da mãe, sacudir assim, ó. Lindinho, toma, é seu agora. Estou ocupado. Tenho que trabalhar, eu tenho que resolver um negócio ali. Não é isso que eu estou falando não, gente. Estou falando gastar tempo. Porque se vocês pararem para pensar, eu quero voltar no centro da palavra e dizer para vocês, a ordem do Senhor Jesus para Josué foi: ensina as gerações. Senta com seus filhos, fala da palavra de Deus, fala das leis de Deus, fala dos ensinamentos, fala dos milagres de Deus. Irmão, quanto tempo faz que você não para falar da Bíblia? Gente, a gente para falar de tudo. A gente para falar sobre a vida dos outros. A gente para falar, irmão, aquilo que não tem valor. A gente para falar, irmão, do seriado que está passando, de uma programação que vai ter não sei aonde. Mas a gente não para falar da Bíblia, da palavra de Deus, dos milagres do Senhor. E na verdade é isso que vai gerar em você uma mente forte, uma mente sólida, uma mente fortalecida em Deus e um coração menos vulnerável. Por quê? Porque quem fala da palavra, inevitavelmente está falando de Deus, está falando do eterno, está falando da Bíblia, está falando dos seus milagres. É inevitável você falar de Deus e não falar dos seus milagres. Agora seja sincero com você mesmo. Quanto tempo do seu dia você gasta conversando sobre Deus? Quanto tempo do seu dia? O dia tem 24 horas, gente. Quanto tempo você gasta falando do seu Deus? Quanto tempo você gasta falando dos milagres de Deus? Eu não vou nem fazer essa pergunta aqui, quem fez isso hoje? Porque o objetivo não é esse. O objetivo é fazê-los refletir. A gente, irmão, a gente fala sobre tudo que gosta. A gente discute para que time que vai o fulano, o ciclano, quem é o time que está se fortalecendo, quem é que vendeu não sei quem, entendeu? A gente fala do ator fulano de tal, que agora ele vai para um outro canal. A gente fala, será que aquela revista, aquela propaganda que saiu lá na revista, será que é verdadeira? A fulana que diz que largou não sei quem, a Beltrana que diz que agora que botou cabelo, teve uma outra esse dia que aplicou não sei o que na perna, quase morreu. A gente não, será que ela agora já está boa? Então a pessoa para falar de tudo, gente. Mas a Bíblia diz assim: meditai na lei do Senhor e nos seus mandamentos, e a bênção do Senhor estará sobre a sua vida. Mentes esquecidas, corações vulneráveis. Pastor, eu nem percebi, acabei me envolvendo. Coração vulnerável. Pastor, eu nem percebi, acabei falando. Coração vulnerável. Pastor, eu recebi um negócio de Deus que eu nem lembrava mais. Mente esquecida. Mas Deus não esquece de você, não. A gente esquece, irmão. Como é que pode? A gente esquece até a promessa que Deus nos fez. Então, a conclusão que nós chegamos dessa palavra, irmãos, nós vemos que em toda uma geração, nós precisamos aprender que nós podemos influenciar através da palavra os nossos filhos. Você quer ter filhos abençoados? Fale sobre Deus com eles.
Fale sobre Deus. Se você tem filhos pequenos, melhor ainda, sente no tapete da sala e fale com eles sobre detalhes. Conta para eles quem foi Jesus. Ah, pastor, mas eu não sei. Então vai aprender. Para você poder falar, vai servir para ele e para você. Eu não sei quem foi Jesus, eu não sei onde ele nasceu, não sei de quem que é filho, eu não sei como é que ele foi gerado. Então, meu irmão, você está vendo só? É uma boa oportunidade de você aprender para você poder falar, porque daquilo que você fala é daquilo que você será alimentado. Aquilo que você fala é aquilo que vai ser gerado na sua vida, é aquilo que vai se estabelecer na sua vida. Então, em nome de Jesus, aprenda a lição que o Senhor Deus deixa aqui em Deuteronômio capítulo 6 para nós é essa: medita na palavra do Senhor, esconda os estatutos de Deus no seu coração, os mandamentos do Senhor, e você terá uma mente forte, você terá um coração solidificado pelo Senhor. Pode vir a tribulação, pode vir a tentação, ela vai bater e vai cair. Pode vir a dúvida, ela vai bater e vai cair. Pode vir a preocupação, ela vai bater e ela vai cair. Pode vir o medo, ele vai bater e ele vai cair. Por quê? Porque a sua mente é blindada pelo Espírito, o seu coração é blindado pelo Espírito, o seu coração é blindado pela palavra, a sua vida é blindada pela palavra. Você não tem lugar para medos, você não tem lugar para temores, você não tem lugar para dúvidas. Você sabe quem te chamou, você sabe por causa do nome de quem você está salvo. Ah, quem foi, pastor, que me salvou? A nossa geração, gente. O que me preocupa de verdade, gente, é que a nossa geração, ela tem muitos motivos, hoje em dia, para se esquecer do Senhor. Muitos motivos para se esquecer do Senhor. Mas eu quero dizer para você, nessa noite, que você tem todos os motivos do mundo para lembrar que se você se esquecer de Deus, ele vai tratar você da mesma maneira que você tratá-lo. Lembre-se disso. Da mesma maneira que você trata o Senhor, você será tratado. Pastor, mas Deus é amor. Sim, é verdade, mas não esqueça, irmão, o versículo não para por aí. A Bíblia diz que Ele é amor, mas a Bíblia diz também que Ele é fogo consumidor e que Ele é justiça. Não se esqueça, não leia os textos pela metade. Não pegue só aquilo que você gosta, só aquilo que você quer, só aquilo que te agrada. Não. Deus é amor, pastor, mas Ele é justiça e Ele é fogo consumidor. O que o Senhor está dizendo para você nessa noite é isso. Eu quero pessoas de uma mente forte. Eu quero pessoas de um coração blindado. Eu quero pessoas que acreditem nos sonhos que eu tenho plantado nelas. Eu quero pessoas que acreditam no meu milagre nas suas vidas. Eu quero pessoas que tenham disponibilidade para acreditar que eu sou o Deus do impossível. Israel estava dentro da terra prometida, a terra que Deus havia prometido. Porém, pelo seu coração esquecido, pela sua mente esquecida e o seu coração vulnerável, agora eles deixaram o verdadeiro Deus de lado. Responda para mim, não era para essa gente olhar para trás e falar assim: não, gente, nós só estamos aqui por causa de Deus. Não, gente, se a gente chegou aqui, a gente chegou por causa do Senhor. Foi Deus quem nos trouxe aqui, Ele cumpriu a sua palavra. Sim ou não, gente? Não era para eles pensarem assim, amém ou não? Se eles tivessem sido ensinados e se eles tivessem uma mente fortalecida em Deus, uma mente blindada pelo Espírito. Mas infelizmente, os deuses pagãos influenciaram. Infelizmente, os deuses cananeus influenciaram. E o texto termina aqui no livro de Juízes, dizendo que essa geração se esqueceu do Deus Todo-Poderoso e pecou contra Ele. E o fato deles terem pecado contra Deus deixou Deus irado. E a Bíblia diz, sabe o quê? A Bíblia diz assim: ai daquele que cair nas mãos de um Deus irado. Sabe o que me preocupa, gente? O que me preocupa é se muitas vezes as nossas dúvidas e os nossos corações vulneráveis não têm trazido ira ao coração de Deus.
Sabe o que me preocupa, gente? Me preocupa é se a nossa vida com Deus, os nossos propósitos com Deus, tem verdadeiramente, de fato, agradado a Deus. Porque a Bíblia diz: agrada-te do Senhor e Ele concederá o desejo do teu coração. O que me preocupa é se eu estou agradando a Deus ou se eu estou irando, se eu estou machucando o seu coração. Se eu estou abraçando a sua palavra e os seus mandamentos, ou se eu estou me tornando aquele crente seletivo. Eu seleciono as coisas que eu gosto, eu seleciono as coisas que eu quero, e para mim está bom desse jeito. E nós estamos aqui orando e pedindo a Deus em favor da sua vida. Estamos aqui sacrificando, estamos aqui subindo o monte, falando com Deus para que as coisas aconteçam a nosso favor. E Deus, Ele está olhando dizendo assim: filho, você tem me provocado. Você está mexendo com fogo, você vai se queimar. Uma geração que se esqueceu de Deus. Uma geração de uma mente fraca. Gerou neles um coração vulnerável. Eu estou terminando o ano, mas eu posso hoje agradecer a Deus. Poucas vezes vocês me vêm contando aqui testemunhos das minhas vitórias ou das minhas lutas e das coisas que acontecem comigo. Poucas vezes. Geralmente eu estou aqui dando prioridade aos testemunhos dos irmãos, os milagres que acontecem na vida dos irmãos. E isso não é porque Deus não tem sido bom na minha vida, não é porque Deus não tem trabalhado a meu favor, muito pelo contrário. Eu sou uma pessoa muito grata a Deus, eu sou muito agradecido ao Senhor, porque eu sou alvo constante do milagre de Deus. Eu sou alvo constante do sobrenatural de Deus. Todas as vezes que eu me encontro diante do mar vermelho, Deus, Ele sempre tem um vento oriental para soprar e abrir o mar. E eu quero deixar esse testemunho para edificar a fé de vocês. Porque nós estamos na sexta terça-feira, e terça-feira que vem é a última. Eu moro, vai fazer 10 anos esse ano que eu moro na mesma casa, aqui nessa cidade. Eu moro na mesma casa, aqui nessa cidade. E no momento de dificuldades, preocupações nossas em casa, eu e minha esposa, nós começamos a orar ao Senhor e falando sobre respostas, sobre bênçãos de Deus. E conversando com um amigo, esse amigo veio, nos contou algo que chamou a nossa atenção. E nós decidimos orar a Deus e pedir um sinal de Deus em relação a isso. E nós descobrimos que na casa onde nós moramos, nós pagamos, desde que nós entramos nessa casa, porque vocês conhecem a história, o nosso testemunho, como é que nós fomos parar nessa casa. Alguns irmãos conhecem a maneira milagrosa que Deus nos levou para ali, porque foi a casa onde meu pai morou nessa cidade. Já contei esse testemunho aqui. Mas nós descobrimos que desde que nós entramos naquela casa, irmãos, nós pagamos uma taxa para a Sabesp, que na verdade é uma taxa indevida, que nós não deveríamos pagar. Nós descobrimos isso, tomamos as nossas atitudes, fomos até a Sabesp, comunicamos, eles pediram todas as contas, nós levamos todas as contas pagas para eles, e eles nos deram, na semana passada, uma indenização, R$5.000. Se você estiver ganhando R$5.000 todo dia, eu vou aceitar esse glória a Deus seu. Se você não estiver aceitando, então você dá um glória a Deus melhor. O que eu quero dizer para você com isso? Eu quero dizer para você que o mesmo Deus que nos deu a orientação, que nos deu a direção, que nos abençoou e nos trouxe essa resposta, é o mesmo Deus que você serve. Eu não sei o que você está esperando de Deus.
Eu não sei qual a resposta que você está esperando de Deus. Eu não sei quais são as suas aflições, eu não conheço. Eu conheço a minha vida. Eu sei das minhas lutas, dos meus problemas. Eu não conheço os seus. Eu disse até para minha esposa, quando nós recebemos essa bênção, eu falei para ela assim: não deposita não esse cheque, que eu quero mostrar na igreja terça-feira. Ela falou: não, pelo amor de Deus, vamos depositar logo. Aí eu falei: não, então tira uma Xerox. Aí nós tiramos uma Xerox, a Xerox está aí. Irmãos, o Deus que você serve, Ele é poderoso, querido. Ouça a voz de Deus. Deus ele vai te dar direções. Deus ele vai te mostrar tesouros escondidos. Deus ele vai te mostrar onde tem, onde não tem. Deus ele vai te mostrar onde você pode colocar a sua mão. Você tem feito propósitos com Deus. Eu lembro quando nós fizemos aqui a campanha das cadeiras, que por sinal tu está sentado nela hoje, não sei se você percebeu. Quando nós fizemos o propósito das cadeiras, irmão, eu imediatamente, sem pensar e sem poder, eu falei juntamente com os pastores: eu sou o primeiro, eu quero semear no reino de Deus. Eu fui lá, coloquei meu nome: Senhor, eu quero dar 10 cadeiras, Senhor, é o meu propósito contigo, Senhor, é o meu propósito com Deus. Pastor, o Senhor podia? Não, mas o Jeová Jirê, o Deus da provisão, o Deus que eu sirvo, Ele traz de onde não tem, Ele tira das obscuridades e Ele traz a existência, porque Ele é Deus. Eu não sei o que você está esperando. Eu não sei aonde você está esperando. Mas fale com Deus. Peça uma orientação ao Senhor. Todas as vezes que eu chego diante do mar vermelho, gente, presta atenção nisso. Deus está falando com pessoas aqui. Deus ele não quer que você termine o ano dessa maneira. Gente, o meu Deus não é diferente do seu. Eu não tenho um Deus especial. Deus ele é especial para todos nós. O Deus que eu sirvo é o mesmo que você serve. Você é de carne e osso igual a mim. O Deus que você invoca é o mesmo Deus que eu invoco. Então, em nome de Jesus, abra sua mente nessa noite e peça ao Espírito Santo: Espírito Santo, blinda a minha mente e o meu coração de qualquer influência negativa. Me ajuda a crer no milagre, me ajuda a crer naquilo que eu estou esperando, me ajuda a crer naquilo que eu tenho orado, me ajuda a crer no propósito que eu tenho feito. Não deixa eu perder de vista, não deixa eu perder a fé, não deixa eu ser influenciado por moabitas, não deixa eu ser influenciado pelos cananeus, não deixa eu ser influenciado pelo povo pagão, o povo que não te conhece. Israel foi influenciado, e mesmo estando dentro da terra prometida, eles esqueceram de Deus. Gente, é muito fácil você esquecer a promessa, é muito fácil. Eu estou profetizando isso nessa noite, porque Deus, Ele está interessado em gerar alguma coisa grande aqui na nossa vida ainda nesse tempo. Você não pode perder isso em nome de Jesus. Ah, pastor, eu não sei. Deus tocou num amigo meu, ele veio ali embaixo, que mora perto de casa, e falou assim: poxa, Moisés, você sabia? Rapaz, eu não sabia. É mesmo? Não, corre atrás, vê, é seu direito. Falei: sabe que eu vou lá, não tem nada a perder mesmo. Vou lá, vou tomar conhecimento. Irmão, por favor, use a sua psicologia. O não você já tem. Vá em busca do sim. Meu Deus, você já tomou tanto não na tua vida. Se você tomar outro não, vai ser só mais um. E se você ouvir um sim? E às vezes a gente fica colocando dúvida. Deixa que a influência maligna, satânica, diabólica roube o nosso coração, a nossa certeza, a nossa convicção. A sua mente tem que estar blindada pelo Espírito de Deus. A sua mente tem que estar blindada pelo poder de Deus. Corações blindados, mentes blindadas pelo poder do nome de Jesus. É isso que Deus quer de você. Corações vulneráveis, não. Mentes esquecidas, não. Eu não quero fazer parte dessa geração, Senhor.
Eu quero fazer parte da geração que canta e que glorifica os louvores ao Senhor pelas suas vitórias, pelas bênçãos do Senhor. Eu quero fazer parte da geração que adora e agradece ao Senhor, mesmo quando não há sinal nenhum. Pastor, não tem sinal. Eu não vi nada. Gente, eu também não vi, gente. Eu estou dando um testemunho para vocês nessa noite. O Espírito Santo, eu viajei final de semana, vocês sabem, e o Espírito Santo ministrava isso no meu coração constantemente. Falei, Senhor, terça-feira, eu quero edificar a fé da igreja com esse testemunho. Dificilmente eu dou os meus testemunhos aqui. Irmão, de repente lá dentro da tua casa, tem um milagre escondido lá. Abaxere candarabalabá. Uricandarabachere ralabarás. De repente lá na tua gaveta, lá no bolso daquela calça, irmã, em nome de Jesus, deixa de ser incrédulo pelo poder do nome do Senhor, e seja crente, não crente de palavra, mas crente de atitude, em nome do Senhor. Vai lá, fuça aquele terno, fuça aquela calça, vai naquela gaveta, procura com fé. Deus pode fazer um milagre na tua vida ainda essa semana, eu creio. Você tem semeado? Você confia em Deus? Então espere a resposta do Senhor. Mas saia daqui, irmão. É engraçado, queridos, o seguinte: a palavra de Deus, gente, ela é um norte para a nossa vida, amém ou não? Ela é um norte, gente. Deus está simplesmente dizendo o seguinte para você nessa noite: eu tenho milagres para você. Se você blindar a sua mente, o seu coração, simplificando, Deus está dizendo, eu tenho milagres para você. Se você blindar a sua mente, o seu coração, não se deixar influenciar, como Israel se deixou influenciar pelos cananeus, e deixaram de crer em Deus, e deixaram a fé de lado, e feriram o coração do Senhor, e por isso Deus os entregou na mão dos inimigos. Se você não fizer isso, eu vou pelejar a sua peleja. Fique de pé, por favor. Espírito de Deus, eu te peço agora, no nome santo do seu Filho Jesus, que o Senhor toque agora, de uma maneira poderosa e gloriosa, Senhor, na mente do seu povo. Nós temos esses últimos dias, ó Deus, ministrado especificamente sobre a mente. E o apóstolo Paulo disse que nós deveríamos ter a mente de Cristo. E quando Paulo está falando da mente de Cristo, ele está falando de uma mente que acredita, de uma mente que não duvida, de uma mente que avança, de uma mente que não volta atrás. Pastor, às vezes eu estou fraco. Quem sabe você pode dizer, pastor, às vezes eu estou fraco, às vezes eu estou cansado, eu estou esperando muito tempo, e às vezes eu acabo titubeando. Meu irmão, você não pode deixar que a sua dúvida ela roube a sua certeza, a sua fé. Jesus certa vez ele disse, Pai, se é possível, passa de mim esse cálice. Logo em seguida ele encerra o pensamento dizendo, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Às vezes você titubeia. Às vezes você quer fazer alguns questionamentos. Quem sabe você está vivendo um tempo em que você está precisando de um milagre, como eu estava precisando de um milagre. E Deus tirou de onde
nós não esperávamos. Deus operou de onde nós não imaginávamos. Foi como se o Senhor dissesse assim: filho, você é o meu filho e você não vai passar o final do ano dessa maneira. O que você tem profetizado sobre a vida do meu povo, eu também vou fazer sobre a sua vida. Porque eu sou um Deus que honra a minha palavra. Toma a mente do teu povo agora, Senhor. Eu sei que uma batalha está travada nesse momento. Eu sei que uma batalha está travada nesse momento. E os anjos do Senhor e o próprio Senhor, Ele diz assim: é possível, é possível, é possível. Eu sou o Deus que você serve, tudo é possível ao que crê. Mas o outro lado, existe uma voz obscura das potestades, dos principados das trevas que diz assim: você vai esperar, ainda não é a sua hora, é impossível o que você deseja, não vai acontecer, não é agora, você não tem ninguém para te ajudar, você não tem ninguém para fazer alguma coisa por você, para estender a mão. E se você acreditar nessa palavra negativa, você vai viver o negativo. Mas se você acreditar no Senhor, você vai desfrutar do melhor dessa terra. O mel dessa terra será derramado sobre a tua boca. O mel dessa terra será derramado sobre a tua boca. O Senhor, Ele quer adoçar a sua vida de uma maneira gloriosa. Ele quer gerar milagres, coisas impossíveis Ele quer fazer, porque Ele é Deus. Ele é Deus. Tenha a tua mente blindada pelo poder do nome de Jesus.